e cultura. Caminhos para o desenvolvimento regional? Este é o tema desta edição do programa Papo 21, realizado pelo Centro Cultural Banco do Nordeste. Para falar sobre o assunto, convidamos o professor, antropólogo e consultor cultural José Márcio Bastos. Participam também do debate a socióloga Cláudia Leitão e o artista plástico Roberto Galvão. A mediação do encontro ficou a cargo da psicóloga Sueli Mendonça. No primeiro bloco do programa, teremos a apresentação do tema por José Márcio, que, entre outros assuntos, destaca que a arte e a cultura devem ir além da perspectiva da indústria do entretenimento e do lazer. É que a cultura vem assumindo gradativamente um papel cada vez mais importante do ponto de vista político. Por quê? Porque cada vez mais reconhecemos que, através da cultura, nós criamos condições para a vida coletiva. E se nós pensamos o que é política para além das questões de ordem eleitoral e partidária, mas política como sendo esse lugar onde a coisa coletiva, a coisa pública é tratada, pensada, enfrentada, a cultura, enquanto uma experiência de compartilhamento, de troca, de valores, ela nos prepara para essa experiência política. Quanto mais uma sociedade, quanto mais um grupo, quanto mais um indivíduo se faz através da cultura, experimenta, tem a experiência da cultura, mais ele se prepara para a vida coletiva, para o espaço público e, portanto, mais ele se transforma no sujeito político. Segunda importância da cultura, a importância social. Social em que sentido? Não no sentido assistencialista. Não é usar arte e cultura como linguagem para projetos assistencialistas. É reconhecer que hoje pensar cidadania significa pensar não como um conjunto de direitos e deveres formais. Pensar cidadania hoje é pensar nessas duas palavrinhas como inclusão e pertencimento. E não há possibilidade de pensar inclusão e pertencimento se nós estamos fora da cultura. A experiência cultural nos fornece essa experiência da inclusão, da identidade, do pertencimento. E essas duas dimensões hoje formam o que os teóricos da área da política chamam da nova cidadania. A cidadania como esse espaço de participação, de inclusão, de pertencimento, de identidade. Terceira consequência dessa perspectiva ampla é reconhecer na cultura esse lugar da sociedade que também gera empregos, salários e renda. Aliás, alguns estudos sobre a indústria da cultura hoje mostram que ela emprega mais gente do que, por exemplo, a indústria automobilística. Para cada R$1 milhão investidos em cultura, são gerados 160 empregos. A indústria automobilística empregaria 40 mil. A indústria da cultura emprega 160, 4 vezes mais. Pensar a arte como instrumento de desenvolvimento significa pensar na arte na sua complexidade. O artista, a obra, a cultura que lhe abriga, que lhe dá sentido e a sociedade que interage com o artista e com a obra de arte. Isso quer dizer o quê? E eu já estou antecipando algumas coisas lá da conclusão. É preciso olhar para arte e cultura com uma visão mais sistêmica. Não adianta gravar um CD se nós não temos como distribuí-lo. Não adianta publicar um livro se a média de leitura no Brasil é de 1,2 livros por ano. Se tirarmos os livros didáticos, cai para 0,8. Primeiro eu estou dizendo, não podemos reduzir a arte e cultura ao mundo do entretenimento, do lazer e do turismo. Agora eu estou dizendo, é preciso reconhecer o quanto de cultura existe nas demais dimensões e políticas sociais de uma sociedade. O quanto há de cultura na saúde, o quanto há de cultura no trabalho, o quanto há de cultura na limpeza urbana. Todo mundo sabe que o problema de limpeza de grandes centros urbanos não é problema de caminhão de lixo, não é de recolher o lixo, é de produzir o lixo. Além de gerar trabalho e fazer circular riquezas,
a participação da cultura no desenvolvimento se dá também na maneira como ela oferece aos indivíduos, aos grupos e à sociedade uma coisa que é essencial: identidade. Identidade é algo essencial, não é uma opção. É algo que, sem ela, nós não conseguimos sair de casa. Sem identidade, a gente não sabe quem a gente é. Sem identidade, a gente não tem projeto. A gente não sabe de onde veio e para onde vai. Isso quer dizer o quê? Que eu estou falando de identidade como alguma coisa que é um valor, ou seja, um valor que produz autoestima e que, se bem trabalhado, também pode oferecer uma marca, do ponto de vista mais mercadológico. Não há dúvida de que o Brasil, especialmente o Nordeste, especialmente o Ceará, é riquíssimo na sua expressão cultural via artesanato. Mas não há dúvida também do quanto o artesão é o que menos ganha com seu artesanato, do quanto é difícil achar um bom artesanato, do quanto há alguma coisa no meio dessa história aí, de tanta ciência e tanta qualidade de artesanato, mas um mercado de artesanato tão banalizado, tão generalizado, tão empobrecido. Né? Pela ação de quê? Desses atravessadores. Outra coisa para polemizar aqui com vocês, né? A mercantilização banalizadora da cultura de São João, que é uma coisa que eu, com todo respeito, mineiro, como tenho tido a oportunidade de passar alguns meses de junho aqui pelo Nordeste, é algo que também me preocupa. Me preocupa porque daqui a um tempo São João será uma festa para turista. Se não houver turista, o São João, tadinho, não vai existir mais no imaginário do povo, na identidade do povo. Né? Por que isso me preocupa? Porque eu também estou preocupado de quando é que nós vamos voltar, enquanto brasileiros, a ter uma relação de civismo com o nosso país. Quando é que nós vamos voltar a ter algum orgulho pela independência do país? Quando é que nós vamos ter alguns elementos simbólicos que nos unem enquanto povo e que alimentam essa nossa autoestima, essa nossa procura? Né? Aqui no Nordeste, eu vejo que vocês têm, né, no São João, algo que tem sido gradativamente transferido do campo do imaginário, do simbólico compartilhado, né, para o campo de uma certa mercantilização banalizadora. O turista quer coisas diferentes. Agora, é claro que nós precisamos educar o turismo também. A indústria cultural, ela não pode continuar a ser vista como um sinônimo frankfurtiano do massivo, do que aliena, do que não nos leva a lugar nenhum. É preciso olhar para a indústria cultural como uma cadeia de atividades culturais que envolve criadores, supridores de bens e serviços e público consumidor. Tá? Essa ideia de que olhar para a cultura é olhar nessa complexidade de quem cria, de quem produz para que essa criação possa acontecer e para o público que consome a cultura. O conceito de regional hoje, no mundo globalizado, ele é menos uma referência territorial e muito mais uma compreensão estratégica. Não dá mais para ficar pensando o regional como uma parte, um lugar, mas o regional enquanto uma estratégia de relações. Ou seja, falar de desenvolvimento regional hoje implica necessariamente pensar na relação entre universalidades e singularidades. Pensar em questões que são de todos e que podem ajudar a pensar e resolver o que é só nosso. É essa capacidade da relação que, no meu entendimento, pode transformar o desenvolvimento regional não num conceito de o desenvolvimento de uma região, mas o desenvolvimento estratégico que leva em consideração essa relação entre o universal e o particular. A maioria dos estados aqui do Nordeste convivem com taxas de 44% a 55% de analfabetismo funcional. Ou seja, pessoas que mal sabem desenhar o nome e ler
o anúncio, a manchete do jornal, ou então o nome da loja, mas que não sabem extrair o sentido daquilo que leem. Então, se os problemas são comuns, por que as soluções também não podem ser comuns? Olhem esse quadro. Esse quadro mostra a distribuição de equipamentos culturais ou de comércio de bens culturais no Brasil. A linha vermelha está meio apagadinho, é a população, e aqui o número de cidades. Então, olha que coisa curiosa. Essa primeira linha aqui são das videolocadoras. 91% da população brasileira tem acesso a locadoras de vídeo, que estão em 63,9% dos municípios. Agora, cinema, somente 7,2% da população dos municípios brasileiros tem cinema, atingindo apenas 50,5% da população brasileira. Ou seja, metade da população brasileira não tem acesso a cinema. E será que o cinema pode ser substituído pelo vídeo? É isso? Não. Acho que não é. Olha só, quando nós olhamos museus, 15,5% dos municípios brasileiros apenas têm museus, que atendem a 54% da população brasileira. Quando nós olhamos para o teatro, 13% dos municípios, 57% da população. Ou seja, só os grandes municípios. Então, são questões que precisamos olhar mais coletivamente, né? Porque senão as soluções não aparecem. Olha esse outro dado interessante aqui. Entre 96 e 99, né, a distribuição da captação de patrocínio cultural através da lei federal. Olha que coisa espantosa. 87% dos recursos públicos da lei federal ficaram na região sudeste. Minas Gerais e Espírito Santo ficaram com 7%. 80% ficou no eixo Rio-São Paulo. Mas é claro, lá é onde está a indústria cultural, onde estão as grandes empresas. Muito bem, mas é um recurso público. É uma lei de incentivo à cultura. Portanto, é uma lei que não pode gerar concentração. É uma lei que deve gerar, né, um desenvolvimento integrado e equilibrado. Olha a região Nordeste, 3,3%. A região Norte, 0,5% da captação dos recursos. Então, é um disparate que um instrumento público de fomento à cultura tem produzido. Uma concentração na região mais rica do país, né? Qual é uma das soluções, no meu entendimento, para que a gente possa ir resolvendo esse descontrole, esse desequilíbrio? Tratar a cultura através da perspectiva de uma cadeia produtiva. Como? Primeiro, o que é o conceito de cadeia produtiva da cultura? O que ela implica? Primeiro, reconhecer o conceito humanístico e simbólico da cultura, mas também a sua transformação em produto cultural. Primeiro é isso. É sem purismos, sem apelações, a gente perceber que aquilo que tem um valor humanístico essencial também pode ter um valor mercadológico tão grande quanto o valor humanístico. Acho que esse é o que é o nosso grande desafio. Depois, compreender o ciclo da produção cultural, que envolve os estágios, primeiro, da criação, da produção, da difusão, da comercialização e do consumo. Ou seja, investir em arte e cultura para que ela tenha uma repercussão na economia de uma sociedade, de um país, significa ter ações integradas relativas a essas 5 dimensões. Porque senão, se nós apenas fomentamos a criação e não fomentamos a transformação da criação num produto, não adianta. Nós vamos estar cheios de poetas que escrevem e que guardam sua poesia debaixo da sua cama. Senão nós vamos ter um tanto de cantor que só canta no banheiro. Então, a formação da capacidade criativa, mas também da capacidade de transformar o que é criado em produto. Depois, difundir esse produto. Como é que eu fico sabendo? Depois, estrutura de comercialização. E depois, condições de consumo e hábito de consumo. A seguir, pode a cultura reinventar o mundo?
O melhor da programação do Centro Cultural Banco do Nordeste, agora em DVD. É que a cultura vem assumindo gradativamente um papel cada vez mais importante do ponto de vista político. Tudo que está relacionado com cultura está relacionado com o conceito de classe social. Eu faço arte para espantar a burrice. A coisa é séria. Artistas e empresas precisam da mesma coisa, público. A gente fotografa, a gente desenha, a gente pinta, a gente escreve. E quando vem a inspiração, é natural numa canção. Fazer arte é quando eu torno isso comunicação. Por que a diversidade cultural presente nas regiões brasileiras não se transforma em riqueza para o povo? Nesse bloco do Papo 21, você confere esse e outros assuntos. Eu não sei o que é Nordeste. O Nordeste é uma invenção da Sudene. Eu nunca me senti nordestina, eu me sinto cearense. E eu me senti brasileiro quando eu morei fora. Eu morei 7 anos em Paris, fazendo doutorado, depois fiquei um pouco mais do que esperava. E lá eu me senti mais ou menos brasileiro. Eu me lembro que um dia eu me senti sul-americana, porque eu vi um conjunto tocando música andina no metrô. Me deu uma certa nostalgia, assim, sul-americana. Mas o que eu sou mesmo é cearense. Então, eu tenho uma certa dificuldade com esse teu discurso aí da aproximação do Nordeste. E essa coisa de dizer assim, olha, a gente vê vocês assim. Você se sente sudestino? Essa palavra nem existe no dicionário, mas inventaram a palavra nordestino, né? O professor liberal, né, Romeu, que brinca com esse negócio dos sudestinos, né? Se existem nordestinos, devem existir os sudestinos, mas eles não estão no dicionário. Então isso também é uma invenção, o Nordeste é uma invenção. Eu acho que a gente tem aqui, aí como antropólogo também, eu tenho uma preocupação com o local. Eu acho que nós somos cearenses. E há uma cearensidade, eu acho que essa é uma questão que merece uma discussão, não é? Eu me preocupo muito com essa questão nordestina, porque eu vejo, por exemplo, não há continente mais cultural do que a Europa, não é? E a cada 30 quilômetros você tem uma visão de terra, uma visão de cultura, uma visão de significados, e isso se dá com a animosidade natural das diferenças, não é? Com uma gastronomia, com um modo de ser, com uma expressão, uma manifestação cultural. Então, isso é bom, esse conflito é magnífico. Eu considero que o Nordeste não existe e que nós não podemos trabalhar, quer dizer, quando você fala estrategicamente, eu não sei, eu tenho uma certa dificuldade em tratar isso. Outra questão que eu acho que todos nós aqui temos uma ideia sobre ela é por que o Nordeste é o que é. Porque somos tão ricos culturalmente e tão pobres, meu Deus do céu. Porque economicamente sempre fomos explorados, porque nós, como o próprio dado sobre a lei de incentivo cultural, não é? Essa decisão não nos cabe, porque toda a nossa estrutura econômica se dá insistindo e ratificando essa concentração. Isso diz respeito até à questão dos nossos impostos. A gente sabe quanto... Eu vou dizer uma coisa básica, por exemplo, a universidade, né? Todo o Nordeste tem menos doutores do que a USP. E quando a gente pede, não é, que o MEC nos dê as condições que deram a São Paulo há 40 anos atrás, há 30 anos atrás, não nos dão. Então há aí uma questão séria que mantém o status quo, que mantém as coisas como elas estão. O Nordeste tem outras, quer dizer, ele na verdade também está fadado pela decisão política a se manter rico culturalmente, parece que isso serve ao país, e a se manter pobre economicamente, e a ser utilizado, e a ser vilipendiado, né? Veja um estado como o Maranhão, é o estado que mais tem ritmos musicais do Brasil, o Maranhão. E será que o Maranhão tem uma relação nordestina comigo, o cearense? Tem com a Jamaica, porque ele faz reggae, e tem uma aproximação muito mais próxima da Jamaica. Tudo isso é para provocar a questão da relação de aproximação física, que eu acho que a aproximação é simbólica. Cultura, não é? Na verdade, é o sentido que eu dou para o que eu faço. A cultura, uma coisa é o produto cultural, é a manifestação, né? A cultura é, como diz o Weber, né? É uma teia em que eu me envolvo, que eu construo sentido para as coisas e que eu mesmo me envolvo nela, né? O homem é um animal simbólico, todo homem é culturalizado, ele só pode ser deseducado. E aí entra uma questão dessa questão econômica. Não sou nenhuma marxista aqui, nada de tentar compreender relação causa e efeito de economia, mas a verdade é que, historicamente, o Nordeste tem sido, sem dúvida, vítima dessa concentração que se mantém odiosa no nível da ciência, da tecnologia, de todas as manifestações, né, que dizem respeito a nós. Já que terminou meu tempo? Já, não é?
Não, você ainda tem. Ainda tem? Tem. Bom, são provocações, viu, Márcio? Em relação à questão da indústria cultural, né, eu fico pensando aqui, nós aqui, em relação ao fato do São João banalizado, né? Eu acho que essas manifestações industrializadas, espetacularizadas, elas acontecem como tem o Boi de Parintins, como tem o Carnaval do Rio de Janeiro, né? Elas podem existir, eu acho que democraticamente há lugar para tudo. Tem uma amiga antropóloga maranhense que fala que existem manifestações que mantêm uma relação próxima com o que se chama de fundo arcaico, né? Então, há o boi que se mantém ligado a esse fundo arcaico, o boi tradicional do Maranhão, e você tem Parintins, né? Que é uma espetacularização disso, né? E que, na verdade, aí há um distanciamento entre esse fundo arcaico, né? Eu acho que é possível eu acho que o importante da política pública para a cultura é permitir que o boi tradicional se mantenha ao lado dos bois espetacularizados, né? E aí, quando você também diz assim, será que adianta escrever se eu não posso distribuir? Eu acho que adianta. Vou terminar com essa última provocação. Se eu escrevo e eu xeroco e imprimo, ou então faço como Mariano Suassuna, escrevo com caligrafia e dou para 10 pessoas, né? Assim se fazia na Idade Média. E esses escritos nos chegaram, graças a Deus, né? Eu acredito muito que a gente não pode não fazer pela lógica do mercado, porque exatamente essa ação microscópica, pequena, sem muita distribuição, que poderá ainda nos manter ligados a esse fundo arcaico, a manifestações culturais que têm uma relação, não é, com o que se chama de cultura tradicional. Então, eu acho que adianta, sim, ser músico da comunidade, ser o poeta da comunidade, sem necessariamente ser alguém que tem uma vitoriosa carreira de publicação. É o caso do nosso, o nome é o Homem do Alquimista, aí, que agora é da Academia Brasileira, o Paulo Coelho, né? Será que ele é vitorioso porque ele publica em japonês, em tailandês, quase em aramaico? Eu acho que não, né? Eu acho que a relação eu acho que adianta sim se pensar microscopicamente. Eu realmente, hoje em dia, também na minha formação um pouco de antropologia, não acredito mais nada no macro. E quando eu estou dizendo que o Nordeste não existe no Banco do Nordeste, é uma ousadia, não é? Eu estou aqui brincando para provocar, mas é porque considero que essas questões, quando a gente as coloca numa perspectiva mais teórica ou mais idealizada, a gente perde um pouco essa noção, não é, do que se vive, né? O meu depoimento aqui é porque eu tenho acreditado e tenho brigado por essas coisas na minha vida profissional, né? Eu penso cada vez mais o pequeno. Eu não penso mais no macro, eu não penso no Brasil, nem no Nordeste. Eu penso no Ceará. O que é que o Ceará tem, não é? Porque se for analisar no aspecto da cultura, da natureza, se você, qualquer mar é igual. O mar de Alagoas talvez seja mais bonito, mas Bahia, Pernambuco, né? A configuração do nosso litoral é muito parecida. Se mudar a placa, tem 500 pedras furadas. Tudo isso é um mito, tudo isso é uma construção, não há diferenças. A diferença realmente está no homem, né? Eu acho que essa questão é importante porque isso muda um pouco a nossa concepção de pensarmos nessa falsa integração, talvez. Roberto. Boa noite. Eu queria só chamar a atenção para a qualidade da plateia, né? Nós temos aqui uma plateia de altíssimo nível, que vai do professor Orlando Leite, que é né? Bom, já basta citar o professor Orlando Leite aqui. Não vamos, já é suficiente. É um prazer tê-lo aqui, professor. Bom, que está aqui dentro da nossa seguinte, casa, ensinando aos nossos frequentadores. Eu também fiquei com algumas dúvidas achei maravilhoso o que ele estava colocando, e algumas dúvidas ficaram na minha cabeça, assim, além dessa do que é o Nordeste, né? Nordeste, isso requer, eu acho que 30 dias de debate para a gente concluir o que é isso, né? E você falou numa coisa que me causou estranheza, certo? Primeiro, eu vi quando estava lendo o seu currículo ali que você trabalha com arte contemporânea, não é? Aí eu fiquei assim, de repente você falou em arte como produto.
e arte como serviço. Aí na minha cabeça fica o seguinte, o que é isso? Arte como produto e arte como serviço. Certo? Eu não consigo ver um desenvolvimento nesse sentido. Certo? Não vejo arte assim. Outra coisa também que me preocupa é identidade. Eu não sei o que é identidade. Não sei. Para mim, identidade, isso aí só me lembro de Ataí Bezerra de Menezes, que ele diz identidade é aquela carteirinha que a gente carrega. O resto é construído, né? Identidade é construída. Agora eu concordo com que é preciso a gente explicitar a importância do sistema na produção cultural. O sistema que eu digo é uma visão sistêmica na produção cultural. Concordo com a Cláudia que vale a pena escrever um livro à mão, um livro manuscrito, mas eu creio que a gente tem que ter consciência que isso tem que se inserir dentro de uma estrutura que tem o editor, o produtor, o divulgador, tem o assessor de imprensa, tem 1000 coisas que fazem parte desse sistema, né? Que esse sistema é o que funciona realmente. A coisa isolada é muito militância, assim, muito militância do Suassuna, escrever o livro dele com caligrafia. Quem faz isso também é o Belchior, né? Escreve uma opção de coisas, assim, com aquelas caligrafias meio medievais. Então, eu acho isso é legal, mas isso tem muito de utopia também, de sonho, né? Que é legal isso tudo. Agora, o que eu acredito que a gente tem que defender fugiu a palavra. É a pluralidade da produção. Isso aí a gente tem que ser radical, certo? Para defender a pluralidade, não é? Nós temos que, talvez, defender a micareta e temos que defender também as coisas, o direito, né, que estão negando para a gente, de produzir o livro do manuscrito. Eu acho que isso é legal, a gente tem que defender isso, sabe? Outra coisa também que ficou assim na minha cabeça meio assim, confuso, talvez o Márcio, é Márcio, né, que ele chama? O Zé Márcio. O Zé Márcio possa, talvez, esclarecer melhor, é porque é o seguinte, existe uma contradição na produção, pelo menos na que eu convivo mais, na produção plástica, as artes plásticas, né? É que as artes plásticas estão ficando menos compreensíveis e, de repente, elas estão ganhando um público imenso, né? Eu vi agora que a última documenta de Cássio foi vista por 600 mil pessoas. É um público considerável, né? 600 mil pessoas para ver uma exposição de artes plásticas numa cidadezinha que tem o quê? Cássio deve ter 10 mil habitantes. 600 mil pessoas foram ver esta exposição. Então a gente tem que refletir sobre isso. Mas o mundo está num processo assim muito maluco de mudança, né? E os artistas estão fazendo as suas produções, eu acho que sem se preocupar muito se é produto ou não é produto, ou é serviço ou não é serviço. Eles estão só fazendo as coisas dele. E eu não sei se a gente pode, se essa preocupação pode ser deles ou deve ser deles. Talvez de governo, de um certo modo, de criar um sistema onde isso se insira, de criar uma base onde isso possa florescer melhor. Mas eu não sei se a gente, enquanto artistas, a gente vai se preocupar com essas coisas, não, sabe? Não sei, não. Eu acho que não. Tudo bem, Zé Márcio, com a palavra. Tentar ser bem rápido para... Né? Primeiro, o fato de, né, o Nordeste existe, não existe, é uma invenção e tal, no meu entendimento ele existe e é uma invenção ao mesmo tempo.
eu acho bastante compreensível porque uma leitura crítica do Nordeste se recuse a essa imposição exterior de ver em vocês uma unidade que não existe. Então, nisso eu acho muito interessante que vocês digam, eu sou cearense, não sou nordestino. Mas, no meu entendimento, o Nordeste existe. Existe tanto o Nordeste quanto existe a América Latina. Existe tanto a América Latina como existe a Europa. Ou seja, existe o quê? A maneira como, a partir de uma base material, de continuidade material, geográfica, climatológica e tal, você desenvolve continuidades e descontinuidades na experiência cultural. Então, se o Nordeste foi sempre apropriado pelo resto do Brasil e mal apropriado, de tal maneira que o resto do Brasil se enriqueceu do Nordeste e o próprio Nordeste não se enriqueceu, porque todos viemos aqui pesquisar o Nordeste, as universidades do resto do país todas, como você bem diz, têm muito mais recursos do que aqui, mas muitas vêm aqui pesquisar. Isso é um problema de ordem política, mas no meu entendimento, no campo da cultura, eu não teria dúvida em dizer que há uma continuidade marcada também pela descontinuidade entre os diversos povos e no interior de cada estado, a diversidade interna, que eu continuaria chamando de Nordeste. E segundo, eu também não teria dúvida de achar que essa pergunta que o Banco do Nordeste me colocou, arte e cultura como caminho para o desenvolvimento regional, eu não teria dúvida de continuar dizendo que, enquanto o Ceará pensar só, enquanto o Ceará, o problema do cinema, e não se juntar aos demais 8 estados, o problema do cinema no Ceará vai continuar sendo mais de idealismo de uns poucos do que propriamente uma questão de forma de expressão, de circulação e tal. Então, eu entendo, Cláudia, a sua reação, também concordo que o Nordeste é uma criação que serviu, inclusive, de exploração das outras regiões do país, mas eu não teria dúvida de dizer que há um conjunto de questões que são de continuidade, que são comuns e que, no meu entendimento, justificam continuar chamando de Nordeste e pensando no coletivo. Ou seja, o que eu estou querendo dizer? É que o desafio, e acho que eu deixei claro isso na minha exposição, o desafio é como, mantendo as diferenças, se pensar estrategicamente de forma integrada e coletiva. Eu acho que essa é a questão. E eu acho que nós vamos ter que enfrentar isso, ou vocês terão que enfrentar isso, porque hoje, com todas as críticas, se fala na volta da Sudene. Pode voltar como tudo que a Sudene já representou, e vocês mais do que nunca sabem o que de bom e de ruim a Sudene representou, mas hoje o discurso desse novo governo federal é de voltar com a Sudene. Quer dizer, é hora, portanto, de recolocar essa questão. Que Sudene que se quer? Essa Sudene que inventou um Nordeste ou uma Sudene que vai ser capaz de equacionar diferenças e universalidades? Eu continuaria pensando assim. Eu preferiria pensar a integração para além de uma falsa integração, mas uma integração estratégica e não uma integração que homogeneiza o que é diverso. Nesse ponto eu concordaria com você. Eu acho que identidade, né? Eu também trabalho com a ideia de que identidades são sempre situacionais e relacionais. Identidade é sempre uma construção, né? E aí eu estou pegando vocês dois assim, comentário. Identidade não é algo que é da natureza e da alma do povo. Identidade é o resultado da maneira como eu me vejo e os outros me veem. Portanto, é sempre alguma coisa em constante transformação. Em alguns lugares mais lenta, em outras mais rápidas, em outras a transformação é tão rápida que se perde. Então, eu acho que identidade não é um carimbo, o povo do Nordeste, o cearense. No meu entendimento, identidade é aquilo, os sentidos que nós conseguimos construir sobre nós e que é construído para nós a partir do que a gente faz. A partir do momento que a gente consegue se mostrar diferente dos outros. Curiosamente, paradoxalmente, no mundo que homogeneiza tanto as coisas, é o mesmo mundo que valoriza tanto as diferenças. E é por isso que você fala, eu sou cearense.
É nesse mundo que não tem mais fronteira é que a gente tem a coragem, a necessidade de dizer, eu sou desse lugar, apesar de ter o espaço do mundo todo à minha disposição. Então, eu não falei, Roberto, talvez você tenha, eu não falei em arte como produto e serviço, eu falei em arte como produto e processo. Nesse sentido, né? Que pensar o mundo da arte, a contribuição da arte no desenvolvimento, enquanto não só produto artístico, mas também enquanto um processo que habilita o ser humano a sair da sua mediocridade. É nesse sentido. O papel da arte, o papel do artista, no meu entendimento, não é fazer obra de arte. A obra de arte é a consequência da sua competência, da sua genialidade, da sua subjetividade. A obra é uma consequência. Eu acho que o papel mais importante que a arte tem é de gerar um povo que vai além da mediocridade do dia a dia, né? do normal das coisas. Um povo que é capaz de reinventar as coisas, que é capaz de ver beleza onde aparentemente não tem, né? Nesse sentido. A questão da indústria cultural, do livro. Na verdade, eu não estou dizendo que o valor do escritor só se realiza quando ele publica por uma editora. O que eu estou dizendo é que a arte precisa de público. Por isso eu brinquei. Cantar no banheiro é uma atividade subjetiva que está disponível para todos nós. Escrever poesia para as nossas namoradas é algo disponível para todos nós. Fazer arte é quando eu torno isso comunicação. Quando eu quero que vocês saibam e me escutem fora do banheiro. Então, para isso, eu tenho que ter público. Seja escrevendo artesanalmente, no mano a mano. Tinha uma editora em Belo Horizonte, umas décadas atrás, que chamava Mano a Mano, que era exatamente isso. Na verdade, era uma tipografia a serviço dos poetas sem editora. E eles vendiam no mano a mano, no mão a mão. Né? Então, não é tanto um elogio da indústria cultural, mas é a perspectiva de que é no espaço público, é quando eu faço circular o bem artístico, o bem cultural, é que eu estou efetivamente contribuindo para um desenvolvimento, tanto humanístico quanto também um outro desenvolvimento. Né? A preocupação com a economia deixou de lado o desenvolvimento humano? Veja em instantes. O melhor da programação do Centro Cultural Banco do Nordeste, agora em DVD. O mundo era a casa da minha avó. Tenho uma lembrança muito boa disso. Até que um dia eu ouvi uma música dos Beatles. A minha primeira individual foi no Crato. Lá não é real, né? Tu sabe, né? Aí de repente aquilo surgiu. A Bienal. Quem é o autor disso? Eu disse, eu. É você o Célio Esmeralda? Eu disse, sou. Tem um grande nome. Elis, esse é o Raimundo, só isso. Eu fiquei lá fazendo coisas. Eu comecei a fazer coisas que se movimentavam. As velas do Mucuripe vão sair para pescar. São muitos fazendo a mesma criação. E isso é um desafio contínuo. Na relação desenvolvimento e economia, existe espaço para o ser humano? Estas e outras questões serão debatidas agora no Papo 21. A gente tem uma preocupação e sempre puxa como se essa fosse como atingir 3 milhões ou 3 bilhões de PIB fosse o fim ou a razão de ser de todo o nosso desenvolvimento. Eu creio que eu não vejo assim. Eu acho que eu fui perceber isso numa cidade muito maluca, certo? Eu fui secretário de uma cidade aqui no interior chamada Aratuba. E aí eu não conhecia Aratuba, fui convidado para ser secretário de cultura dessa cidade. E aí eu peguei os livros, né? Aí a renda per capita de Aratuba era $72, né? Aí eu fiquei muito preocupado, né, com Aratuba. Quando eu cheguei em Aratuba, eu fui conhecer Aratuba, o padrão de vida de Aratuba é ótimo. É legal, assim, digamos, dentro da nossa conjuntura, assim, aqui, da nossa pobreza, né? Aratuba tem um padrão, não tem, por exemplo, mendigo na rua, Aratuba não tem...
Quer dizer, ela tem um padrão de vida legal, as pessoas têm uma certa dignidade. Mas se a gente olhar a estatísticazinha, a frieza da estatística, Aratuba é um mar de miséria. E não é, na verdade. Então isso, de repente, me fez pensar o seguinte. Por quê? Ora, na conjuntura climática, vamos dizer assim, de Aratuba, todo mundo tem um porco no quintal, planta banana, não sei o que, tem uma condição de vida razoável, apesar do dinheiro deles ser muito pequeno. Aí isso me mexeu um pouco, né, com a minha cabeça, e eu disse, olha, o desenvolvimento que a gente tem que procurar medir e procurar alcançar é o desenvolvimento humano. E aí eu aproveito, Roberto, já que você falou de uma localidade de Aratuba, de uma experiência, o José Geraldo da Costa, ele é da Academia Imperatrizense de Letras. E ele diz, sem prejuízo de um mundo cada vez mais sem fronteiras, que foi a afirmação, não é verdade, ao menos na literatura, que se é mais universal na medida em que mergulha nas autenticidades das peculiaridades locais? Ele faz essa pergunta para você, Roberto. Para mim? Sim. O senhor disse, você tocou no... Eu acho que... Ficou clara para você a pergunta? Não, eu acho que não. Eu acho que sim. Eu acho que... Não ou que sim? Você entendeu a pergunta? Você acha que sim? Eu acho que tá sim. Certo? Não é? Veja, eu acredito que é possível a gente conviver com pluralidade e diversidade ao mesmo tempo, né? Assim, assim, aquilo como você colocou aqui muito bem, você ter uma identidade e ao mesmo tempo ser do mundo, né? Eu me sinto assim. Eu sou cearense e sou do mundo. E eu transito isso muito legal. Eu acho que a Cláudia também, ela falou que é... Mas ser cearense é ser do mundo. Exatamente. Pois é. Aí, nosso imaginário é nômade. Nossa história é toda andando. Pois é, mas aí a Cláudia, para mim, é uma pessoa desse gênero também. Eu me lembro bem da Cláudia. Não existe diferença nenhuma da Cláudia em Paris e da Cláudia aqui. Não é? Não existe. Ela é a Cláudia em qualquer lugar do coisa. Ela é ela e é do mundo. É isso que eu acho que é possível ser assim. Só entrar aqui. Se a gente olha a obra, uma das grandes obras, das duas grandes obras chamadas regionalistas e tal, Sertões e Grande Sertão Veredas, a importância delas é universal. Elas são lidas no mundo inteiro, apesar de serem duas literaturas que falam de um jeito regional de ser. Agora, aprofundam tanto no regional, no local, na raiz, que elas criam antenas e conseguem se comunicar com o mundo inteiro. Eu acho que é uma troca. Eu acho que quando a pessoa ela é em si mesmada, né, ela reduz o mundo ao seu mundo. Então eu gosto muito do equilíbrio que uma vez o Gilberto Gil falou, né, assim, o homem tem que ter a raiz no mesmo tamanho das suas antenas. É desse equilíbrio entre raiz e antena é que você tem a identidade local e mundial e global ao mesmo tempo, né? E que não muda a nossa essência, né? Cláudia, o Wellington Brito, ele é professor do Colégio Tiradentes, ele pergunta, por que é tão difícil publicar um livro em Fortaleza? Você tem experiência, né? Por isso que ele lhe dirigiu a pergunta. Olha só, bem, eu acho que essa pergunta é para a Mileide Flores, que é a presidente do Sindicato dos Livreiros no Ceará. Eu seria meio incapaz de responder isso. É difícil mesmo. Eu publiquei alguns poucos livros, eu lembro da minha dissertação de mestrado, começou a minha luta de publicação, depois a tese de doutorado. É complicado publicar realmente no Brasil, não é? No Ceará ainda é muito mais difícil, porque temos poucas editoras, né? Porque um livro é um produto caro, não é? Também é um produto caro. E há essa questão mesmo da distribuição, para que isso possa viabilizar o custo, né, do livro, etc. Há também toda uma dificuldade relativa à questão da relação entre a produção do livro e a colocação do livro na prateleira da livraria. Entra a questão da cadeia realmente produtiva, não é? Da cultura do livro, quer dizer, do livro como um objeto de cultura, como um produto cultural.
que faz com que, quer dizer, esse acesso à publicação seja pequeno, poucas são as instâncias financiadoras, né? Eu vejo aqui no caso, por exemplo, quando eu fiz a minha tese de doutorado, que eu voltei para o Ceará, eu queria muito publicar o trabalho. Eu me lembro que, como era um trabalho que tinha uma relação com o Ariano Suassuna, eu tive em Pernambuco e disse para ele, puxa, Ariano, me ajuda a publicar. Ele falou, não posso, porque eu sou secretário de Cultura. Eu não vou publicar um negócio que fala sobre mim, então eu não vou ajudar. E eu voltei para o Ceará com essa questão e tentei um apoio da FUNCAP, que é uma fundação de apoio, até engraçado o nome de amparo, né? Agora parece que mudaram o nome. É coisa de desamparado mesmo, né? De amparo à pesquisa. E recebi uma carta, como acho que 99% dos pesquisadores cearenses, dizendo que, lamentavelmente, a FUNCAP não poderia ajudar, porque não tinha verbas. Quando se sabe que, na verdade, ajuda-se a um pequeno grupo, o grupo dos amigos do rei, né? É complicado, eu não teria uma boa resposta para dar. É complicado, exatamente num país onde não se lê, num país de analfabetos, o produto livre é um produto luxo. A verdade é essa, né? Eu acho que a grande questão do Brasil ainda é uma questão que se debate com deseducação e analfabetismo. Eu acho que isso é a base de tudo. Eu acho bacana quando o Lula fala aí no ensino fundamental e no incentivo aí à alfabetização e à educação profissional. Porque eu acho que a gente tem que começar dirimindo esses números impressionantes. O Senac levantou um tempo desses um número sobre cadeia produtiva do turismo, dizendo que quase 70% das pessoas na cadeia do turismo estão no elo alimentação, no elo restaurantes, né? E aí eu fiquei muito impressionada, porque esses números são nacionais, não são só nordestinos, né? São números nacionais. E dizem o seguinte, que desse elo de quase 70% de profissionais que trabalham no elo alimentação, quase 70% são analfabetos. Significa que o garçom, o cozinheiro, todas as pessoas que trabalham, né, na área de alimentação para o turismo são pessoas analfabetas. Como é que eu posso ter um bom serviço? Como é que eu posso fazer um cozinheiro se ele não sabe ler uma receita? E ele vai ser sempre genial, porque ele vai saber copiar. E os cearenses são bons copiadores, né? Veja, o cozinheiro cearense é famoso, né? Ele faz muito sucesso fora do Ceará. Mas é porque ele é um grande imitador, ele vê e repete. Mas ele não pode ler. Então, é difícil se falar em livro quando não se sabe nem ler, né? É complicado, é complicado. Por que nós não usamos a tecnologia da produção gráfica a nosso favor, barateando os custos, fazendo mais edições mano a mano, fazendo... É uma questão, acho que a gente tem um pouco de ousadia e parar só de pensar na grande editora, até porque é uma ilusão. Paulo Coelho é um. As edições hoje no Brasil, dos grandes livros, vendem 20 mil exemplares e olhe lá. O Marcos Vieira, ele é sociólogo e fotógrafo da Secretaria de Cultura, Turismo e Esportes de Maranguape. E ele dirige a pergunta que você pode complementar com o que você já iniciou. Faça uma reflexão sobre as leis de incentivo fiscal no Brasil e, se possível, uma opinião sobre a Lei Gereissati, Lei de Incentivo Fiscal do Ceará. Olha, as leis de incentivo à cultura hoje no Brasil, sejam elas municipais, estaduais ou federal, estão precisando urgentemente de uma boa e corajosa revisão. Elas cumpriram o papel delas, parcialmente, de aproximar a cultura e a arte, o artista, do mundo dos negócios e do marketing. Elas mostraram como que é possível, como que artistas e empresas precisam da mesma coisa, público. A empresa porque precisa de um público consumidor, de um público que veja, além de mercadoria e serviços, valores. E o artista porque precisa viver da sua arte. É isso que todo artista quer. Quer que o público reconheça o seu valor, a sua arte, que não o tire da memória. Então, as leis de incentivo, teoricamente, elas vieram para quê? Para promover esse encontro. Só que, na mesma intensidade que elas promoveram isso, elas também promoveram certos vícios. O pior deles, que as leis de incentivo andaram desobrigando o poder público de manter ou aumentar os recursos orçamentários para a cultura. Então, esse é um primeiro problema. Tem muito município por aí espalhado no Brasil, tem alguns estados que deixou por conta das leis de incentivo, né, subsidiarem toda a produção cultural. Isso é lamentável, isso é problemático, isso até é irresponsável, né? Então, primeiro problema. Segundo problema, quando a lei de incentivo não tem critério,
Quando a lei de incentivo, quando as comissões só analisam a correção metodológica, formal do projeto, você acaba deixando que as empresas é que façam política cultural. São elas que vão escolher por que o seu CD vai ser feito e o seu CD não vai. Não é um interesse público, é um interesse privado. Só que é um interesse privado usando recurso público, que é a isenção fiscal. Então, houve uma transferência de uma decisão que deve ser pública e não governamental, pública, para o campo do privado. É a empresa, é o captador de patrocínio, é o contador da empresa que escolhe qual projeto que ele vai investir. Então, segundo erro que a lei teve. Terceiro erro, tratar todas as áreas da cultura da mesma maneira. Como se a área do patrimônio e da memória pudesse ser tratada pela lei de incentivo da mesma maneira que a área da música. Como se a área do cinema pudesse ter o mesmo tratamento da área da literatura. Quer dizer, você estabeleceu um tratamento uniforme que desconsidera essas necessidades, né? Então, no meu entendimento, sobre a lei específica aqui do Ceará, eu não vou entrar porque eu não a conheço profundamente, mas tenho certeza que ela tem as mesmas méritos e os mesmos problemas da maioria das leis de incentivo no Brasil, né? Que é produzir coisas, mas também produzir vícios. Hoje você tem empresários que não mais patrocinam diretamente a cultura, só com facilidades fiscais. No meu entendimento, o que precisa ser feito? A cada projeto, né, como eu já disse, patrocinado porque mercadologicamente interessa, deve carregar outro projeto que não interessa mercadologicamente, mas socialmente importante. Quando eu fui diretor de ação cultural na Prefeitura de Belo Horizonte, o prefeito Patrus Ananias me chamou em 82 e falou: Zé Márcio, nós precisamos pensar um livro brinde, porque o gabinete recebe visitas e nós precisamos ter algo para dar de presente para os nossos visitantes aqui. E eu gostaria que fosse um livro sobre Belo Horizonte. Eu falei, tudo bem. Pensei, fiz uma proposta para ele. Concordo, as visitas precisam sair daqui com um bom livro sobre Belo Horizonte. Mas as bibliotecas públicas municipais também precisam. As escolas também precisam. Então, vamos fazer o seguinte, metade da edição são para as visitas, a outra metade são para os moradores de Belo Horizonte. Hoje, se a gente pensar em livro de arte hoje no Brasil, a maioria e os melhores livros de arte produzidos no Brasil são brindes de final de ano de instituições financeiras. Ótimo! Só que a cada exemplar que é dado por um grande fornecedor do banco, deveria haver um depositado numa biblioteca pública, um doado num centro cultural. Porque aí nós estamos casando o interesse mercadológico com o interesse social. A Iranilda, Cláudia, ela pergunta como fazer para que o tema identidade cultural e autoestima da população extrapole os meios acadêmicos e seja divulgado e trabalhado junto ao restante da população que não tem acesso a estes questionamentos. Pois é, né? São perguntas difíceis. Essa é uma das questões que eu passo a minha vida um pouco a falar para os meus alunos e a discutir lá hoje no SENAC, porque a gente tem uma atuação de educação, né? E eu ando também muito perto das pessoas hoje do turismo, do trade, né? E eu acho que, bom, a população cearense, ela tem uma imensa facilidade de gostar do que ela é. Embora ela esteja muito sofrida, eu acho que vem décadas aí de necessidade, de uma vida com tanta dificuldade, com tanto sofrimento, né? Não é fácil também ser cearense, não, né? Mas eu acho que quando o cearense é naturalmente muito criativo e muito apaixonado pelo que ele faz, eu acho que há uma alegria no artesão, há uma sobranceria, né? A palavra aí espanhola de gostar de si. Eu acho que o problema do não gostar é um problema da classe média, é um problema de quem tem dinheiro, é uma certa dificuldade de se reconhecer em alguns produtos e considerar que isso é inferior, que isso é menor. E essa população, ela é perigosa. Cuidado com a classe média. Eu acho ela muito perigosa, porque ela tem exatamente todos os valores que vem de um processo de endoculturação, não é? Então ela quer se reconhecer
na Torre Eiffel, no perfume francês, na coisa americana, né? Lamentavelmente, as escolas onde os nossos filhos estudam reproduzem tudo isso. E como é difícil desconstruir isso, até com uma criança, né, dizendo para ela que o produto cearense é bacana, que o que a gente é legal. Eu acho que essa questão da autoestima, ela é fundamental, inclusive, para que a gente possa trabalhar cultura e turismo de uma maneira profissional. Porque eu acho que há uma imensa dificuldade, primeiro, nessa coisa da autoestima, de que a gente possa, ao assumir que a gente gosta do que a gente faz e do que a gente é, que a gente possa admitir que o turista chegue aqui e reconheça essa forma de ser. Eu vou dar um exemplo muito prático. Eu estive no Cariri há pouco e estava num restaurante de um empresário, fui lá visitar o Senac do Crato, né? E um restaurante lindo, vendo aquele vale verde magnífico que é o Cariri, não é? E no cardápio só havia filé parmegiana, talharinha, não sei das quantas, né? E eu disse, mas meu Deus... Aí a dona veio conversar comigo, pois é, né, Cláudia? Eu disse, olha, eu acho que isso aqui é um problema. Por que vocês não admitem, né, pelo menos que a gastronomia local seja contemplada? E ela me disse, porque ninguém come. Porque ninguém come. Porque se eu colocar um cardápio, eu digo, então faça o seguinte, pense num plano B, crie um cardápio escondido, e quando chegar um turista, deixe que o turista coma o bode. Permita ele comer a comida do Cariri, né, e dê para a classe média do Crato o filé parmegiana. Né? Mas eu estou aqui contando uma história que aconteceu há um mês atrás para dizer que essa questão da autoestima, da gente achar bacana comer a nossa comida, né, é uma questão básica e que passa pela educação. Passa pela educação, passa por essa valorização de que nós somos bacanas, que o que a gente faz é reconhecido, é precioso. Né? A gente só pode promover, não é, um destino, no caso do turismo, se a gente tem consciência de que esse destino é bom para nós que somos do Ceará. Eu acho que a gente é mal educado nessa questão de gostar do que nós somos, dos nossos heróis, dos nossos mitos, das nossas histórias, das nossas lendas, dos nossos produtos, da nossa cultura, das nossas artes, da nossa estilogravura, do nosso cordel, da nossa cajuína, da nossa carne de sol. Não é? Nós temos heróis, não é? Homens magníficos, histórias fantásticas, mas, no entanto, a gente conta para os nossos filhos as histórias, não é, dos personagens alheios, as histórias... Sem querer ser bairrista, eu acho que num certo momento a gente precisaria ser um pouco bairrista, né? Valorizar um pouco. Não precisa ser francês, né? Francês é bem, né, voltado para a sua terra, mas eu acho que esse é um primeiro processo para a gente se gostar. Né? É Márcio? Bem, eu queria primeiro dizer, quer dizer, a despeito de algumas diferenças, né, dos nossos conceitos e tal, o que eu procurei deixar claro é que eu não tenho, primeiro, a menor dúvida e não tenho a menor dificuldade de dizer que é através da cultura que eu acho que nós podemos reinventar esse país. Não estou falando isso como palavra de efeito, não estou falando com muita sinceridade. Eu acho que através da cultura nós podemos, de fato, transformar tanta riqueza simbólica, espiritual, afetiva, de alma, né, em condições de vida, de dignidade, de solidariedade. Né? Exemplos não faltam. Basta que a gente saiba pegar esses pequenos exemplos, né, e transformá-los, né, e adaptá-los para contextos maiores e mais complexos. E chegamos ao fim de mais uma edição do programa Papo 21. Até o nosso próximo encontro.